Meus queridos, para encerrar o nosso tema de organização administrativa, a parte de administração direta e indireta, eu tenho algumas observações adicionais para você levar em consideração quando você estiver fazendo a sua prova. Então, veja só, além do que nós já abordamos sobre as diferenças entre as entidades da administração direta e indireta e a especificidade de cada uma delas, eu quero que você se pergunte o seguinte: quais dessas entidades da administração indireta precisam fazer licitações? Licitações, nós sabemos, um procedimento formal que o Estado faz para celebrar um futuro contrato. Então, se o Estado quer vender, comprar, o Estado quer contratar um serviço, construir uma obra, ele precisa fazer um procedimento formal chamado licitação. Nós estudaremos licitações. Mas, por hora, desde logo, saiba que todas as entidades da administração direta e da administração indireta devem fazer licitação. Todas elas estão obrigadas a fazer licitação. A diferença é a seguinte: a diferença é que, em se tratando da administração direta, das autarquias e das fundações, elas seguem um regime muito mais marcado pelo direito público, que é o regime da Lei 8666 de 93, da Lei 10.520 do Pregão. Esse, o antigo regime, que ainda está em vigor até abril de 2023. E nós sabemos que, concomitantemente, também temos o regime novo, Lei 14.133, que foi publicada em 2021. Então, para essas entidades, administração direta, autarquias e fundações, eu tenho um regime de direito público, eu aplico essas leis. Já para as sociedades de economia mista e empresa pública, você tem um regime próprio, regime mais dinâmico, que está na Lei 13.303, de 2016. Mas, por hora, saiba que todas estão obrigadas a fazer licitação. Nós vamos estudar servidores públicos, mas desde já vamos lembrar qual é o regime de servidores de cada uma dessas entidades. Se falar em administração direta, autarquia e fundação, eu tenho um regime próprio, que no caso dos servidores federais, ele é a Lei 8112 de 90. A Lei 8112 de 90 é o Estatuto dos Servidores Federais. Nós chamamos de regime estatutário, um regime diferenciado, que eu aplico para administração direta, autarquias e fundações. Para as sociedades de economia mista e empresas públicas, nós vamos aplicar o regime seletista, Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. Portanto, aplicamos um regime de pessoal diferente, um regime que é muito marcado pelo direito privado. Mas lembrando que, ainda assim, sociedade de economia mista e empresa pública devem, por exemplo, fazer concurso para a contratação dos seletistas. Ainda, vamos falar o seguinte: nós temos requisitos para o Estado se tornar empresário. Portanto, nós temos requisitos para que o Estado decida constituir uma empresa pública e uma sociedade de economia mista. O Estado não pode sair por aí constituindo empresas públicas, sociedades de economia mista, sobre qualquer atividade, em relação a qualquer atividade econômica. Para que o Estado constitua uma sociedade de economia mista ou uma empresa pública, devem estar presentes um dentre dois pressupostos. Quais são esses pressupostos? Para que o Estado possa constituir uma sociedade de economia mista ou uma empresa pública, ou nós estamos falando de uma situação que envolve imperativo de segurança nacional. Eu tenho uma situação de segurança nacional que justifica a criação de uma sociedade de economia mista ou de uma empresa pública. Que tipo de imperativo social? Por exemplo, extração de petróleo. Isso daí envolve uma questão de segurança nacional, reserva energética e, portanto, o Estado pode constituir a Petrobras para explorar essa atividade que envolve imperativo de segurança nacional. Ou nós temos que ter uma situação de relevante interesse coletivo. É o que ocorre no caso dos Correios. Os Correios, eles têm a obrigação de fazer entrega de correspondências, têm que zelar pela inviolabilidade da nossa comunicação. Portanto, eu tenho uma questão de relevante interesse coletivo que justifica a criação, seja de uma sociedade de economia mista, seja de uma empresa pública. Ainda, veja, com relação à criação das sociedades de economia mista e das empresas públicas, ainda em relação ao regime jurídico delas, a outras características delas, às vezes aparece na tua prova do TRT se sociedade de economia mista ou empresa pública se sujeita ao regime falimentar.
Tem muita discussão doutrinária, jurisprudencial quanto a esse tema. Para a tua prova do TRT, eu te aconselho a adotar o posicionamento que as bancas têm adotado e que está expresso na lei de falências. A lei de falências não se aplica às sociedades de economia mista e às empresas públicas. E a última, penúltima coisa aqui, inclusive está nas suas observações adicionais ali do final da aula, diz respeito a esse regime jurídico das empresas públicas e sociedades de economia mista. Muito bem. Nós temos aqui dois temas, dois pontos que nós temos que abordar quanto a esse regime jurídico das empresas públicas e sociedades de economia mista. Nós temos uma previsão na Constituição Federal, artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2º e o parágrafo 2º da Constituição. Está no teu material de apoio. Nesses dispositivos constitucionais, ali no artigo 173, dizem o seguinte, eles falam assim, ó, as empresas públicas e sociedades de economia mista sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto a direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Também dizem esses dispositivos constitucionais que as empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensíveis ao setor privado. O que isso significa? Significa o seguinte: como eu tenho uma empresa estatal que vai concorrer no mercado, que vai atuar no mercado, inclusive muitas vezes concorrendo com outras empresas privadas, é o que ocorre, por exemplo, com a Caixa Econômica. A Caixa Econômica, ela é uma empresa pública, tá? O Banco do Brasil, uma sociedade de economia mista, são instituições financeiras que concorrem no mercado com outras instituições financeiras privadas. Por conta disso, elas têm que atuar em igualdade de condições, o que significa que elas têm que ter os mesmos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários que uma empresa privada. O que significa que elas não podem, como regra, ter o quê? Privilégios fiscais que não sejam extensíveis também a essas mesmas empresas privadas que concorrem com as empresas públicas e sociedades de economia mista. Portanto, esta é a regra geral. Elas seguem o regime de direito privado. Só que você tem que cuidar com duas coisas. Em primeiro lugar, eu já te falei que esse regime de direito privado, no caso das sociedades de economia mista e empresas públicas, ele é parcialmente mitigado. Se você pensar, por exemplo, no regime trabalhista, uma sociedade de economia mista, uma empresa pública, elas seguem a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Mas os seus servidores têm que fazer concurso público, mesmo sendo regidos pela CLT. Portanto, esse regime de direito privado ele é mitigado em algumas situações. Esse é o primeiro apontamento. Segundo apontamento, eu digo que nós temos uma regra geral na Constituição que diz que sociedade de economia mista, empresa pública não pode contar com benefício fiscal que não seja extensível à iniciativa privada, aquelas mesmas empresas que concorrem. Portanto, eu não poderia ter, por exemplo, uma isenção, uma imunidade de IPTU para a Caixa Econômica, para o Banco do Brasil, sem que bancos privados tivessem essa mesma imunidade tributária. Mas o que acontece? Nós temos aqui o tema 1140 do STF, um tema de repercussão geral, que firmou a seguinte tese. As empresas públicas e sociedades de economia mista, delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucro a acionistas privados, nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca, prevista no artigo 150, inciso 6 da Constituição Federal, independentemente da cobrança de tarifa como contraprestação do serviço. Vamos entender isso. Veja, nós temos a hipótese de imunidade tributária recíproca na Constituição Federal, artigo 150, inciso 6º, a linha A. Essa imunidade recíproca de tributos diz que a União não pode cobrar tributo do Estado não pode cobrar do município e vice-versa. Então, a Prefeitura não cobre IPTU do Palácio do Planalto, a Prefeitura não cobre IPTU do Palácio do Governo. Mas essa imunidade tributária, veja, ela vai se estender à sociedade de economia mista e empresa pública? Depende. Se essa sociedade de economia mista ou essa empresa pública concorrer no mercado de igual para igual com uma empresa privada, ela não pode ter o privilégio fiscal, a isenção tributária, a imunidade tributária, conforme prevê a Constituição. Então,
A Caixa Econômica, o Banco do Brasil, eles podem ficar desonerados de pagar IPTU só se outros bancos privados que concorrem com eles também ficarem desonerados. Mas é diferente da situação de uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, que, vejam, como diz ali o tema, trabalha explorando um serviço público e que, portanto, é de interesse de toda a coletividade. Uma sociedade de economia mista, uma empresa pública que não atua em concorrência com outras entidades. Aqui, por exemplo, no estado do Paraná e em outros estados essa realidade se repete. Nós temos, por exemplo, a Copel ou a Sanepar. Vamos falar da Sanepar. A Sanepar que faz o abastecimento de água da nossa cidade aqui de Curitiba, do estado do Paraná. Outros estados também têm. É o caso, a Sanepar é uma sociedade de economia mista estadual. Essa sociedade de economia mista, a Sanepar, não concorre atualmente com outras empresas privadas naquele ramo. Então, a Sanepar pode ter imunidade do IPTU, pode não ter que pagar IPTU? Pode, porque ela presta um serviço público em caráter não concorrencial. Mas se eu tenho alguém que atua em caráter concorrencial e não é serviço público, aí não pode ter essa imunidade, por exemplo, recíproca, que se aplica à administração direta. O último ponto, penúltimo ponto ainda, nós temos alguns dispositivos do artigo 37 da Constituição Federal que eu quero ressaltar com você. É o caso do artigo 37, inciso 19 da Constituição, está reproduzido no teu material. Ele diz o seguinte: somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir suas áreas de atuação. Então, preste atenção aqui comigo. Em primeiro lugar, nós já vimos que, embora aqui na Constituição diga que fundação somente pode ser constituída por autorização legislativa, o que dá a entender que uma fundação teria sempre personalidade jurídica de direito privado, nós já vimos que uma fundação pode ter personalidade jurídica de direito público e de direito privado. Então, volta aqui no quadro comigo, só lembrando. Se eu tenho uma fundação de direito público, ela é criada por lei específica. Se é de direito privado, autorização legislativa, o que implica no registro dos atos constitutivos. Então, essa é a primeira observação. Cuidado que, apesar de eu ter o dispositivo constitucional, a doutrina e as bancas de concurso admitem a possibilidade de criação da fundação com personalidade de direito público, direito privado, com lei específica no caso de direito público, ou autorização legislativa no caso de direito privado. A segunda coisa que nós temos que notar é o seguinte, veja, lei específica ou autorização legislativa. Lei específica, você me pergunta, professor, é uma lei ordinária ou uma lei complementar? Né? Lei complementar é aquela que tem um quórum diferenciado para aprovação. Tenha em mente o seguinte, que a Constituição não exige lei complementar, porque as matérias dedicadas à lei complementar, que tem o quórum de aprovação diferenciado, elas são expressas dentro da Constituição Federal. No caso, a Constituição fala em lei específica. Isso significa que a lei de criação de uma autarquia é uma lei específica ordinária. Agora, cuidado, volta aqui comigo, veja. Eu estava falando aqui para você, vou repetir ali o tema, né, o dispositivo, é o artigo 37, inciso 19 da Constituição, que está no teu material. Ele fala que, por lei específica, poderá ser criada autarquia. Isso é uma lei ordinária. Contudo, que lei complementar define as áreas de atuação, no caso da sociedade de economia mista, da empresa pública e da fundação que tenham sido criadas por autorização legislativa. O que isso significa? Eu tenho um momento da autorização legislativa e depois eu tenho um momento da lei que vai definir as competências, a área de atuação da sociedade de economia mista, da empresa pública e da fundação. Essas definição de competência tem que ser por lei complementar, mas não a criação de uma autarquia. A autarquia, quando disser criação por lei específica, seja no caso da autarquia, seja no caso da fundação, é uma lei ordinária. E daí a gente ainda tem o 37, inciso 20 da Constituição, que diz que depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Então, se eventualmente a União quiser criar
uma empresa subsidiária de uma sociedade de economia mista ou de uma empresa pública, ou esta empresa pública e esta sociedade de economia mista quiserem participar do capital como sócia, como cotista de uma empresa privada, você precisa ter autorização legislativa para isso, ok? E aqui, agora sim, o nosso último ponto diz respeito a agências reguladoras. Pode cair na tua prova, aparecer na tua prova, é mais comum na prova do analista do que do técnico, mas vamos lá. Pode aparecer na prova do analista a questão da agência reguladora, talvez na do técnico, menos comum. A agência reguladora, o que é uma agência reguladora? E daí nós temos que pensar, por exemplo, em entidades como a Anatel, a ANEEL, a ANS. Vamos pegar a Anatel de exemplo. Agência Nacional de Telecomunicações. O que a Anatel faz? A Anatel, ela vai disciplinar o serviço de telecomunicações. A Anatel vai fazer licitações para a contratação das operadoras de telefonia, vai firmar um contrato com essas operadoras de telefonia, vai fiscalizar a atuação das operadoras de telefonia, vai poder aplicar multas nas operadoras de telefonia que não observem os direitos dos usuários e vai poder, inclusive, servir de ouvidoria em caso de problemas. A figura da agência reguladora, ela foi muito institucionalizada, ela se ampliou dentro do direito brasileiro na década de 90. Na década de 90, nós tivemos a reforma estatal, nós tivemos uma grande mudança no paradigma, mudança do perfil do Estado, que gerou a necessidade do Estado transferir algumas atividades que ele explorava de mão própria para os particulares. É o caso da telefonia. Telefonia era explorada até a década de 90 diretamente pelo Estado. Era comum, talvez alguns aqui, os mais antigos como eu, se lembrem, nós tínhamos, por exemplo, Telepar, Telerge, Telesc. O que eram essas entidades, essas empresas? Eram empresas estatais que tinham o quê? A incumbência de explorar o serviço de telefonia num determinado estado. Por isso, Telepar, né? Telecomunicações do Paraná, por exemplo. Mas, a partir da década de 90, o serviço de telecomunicações foi transferido para empresas privadas. Você deve lembrar da Brasil Telecom, que depois se tornou a Oi, temos a Claro, temos a Vivo, estão explorando essa atividade. Para cada atividade que foi delegada, que foi transferida para a administração, para os particulares, o Estado acabou criando uma entidade a que ele nominou agência reguladora, que é uma entidade incumbida de todas as atribuições que eu destaquei anteriormente em relação a uma determinada área econômica, uma determinada atividade econômica. Isso são as agências reguladoras. Mas o que é uma agência reguladora? E é isso, normalmente, quando é cobrado, que cai na prova dos tribunais, dos TRTs. A agência reguladora é uma autarquia em regime especial. O que isso significa? Vem aqui comigo, ó. É uma autarquia em regime especial. Se é uma autarquia, significa que a agência reguladora exerce atividade própria do Estado com especialização. Significa que ela tem personalidade jurídica de direito público. Significa que ela é criada por lei específica. Mas o que é o regime especial que é atribuído às agências reguladoras? O regime especial diz respeito especialmente à forma de escolha e investidura dos dirigentes das agências reguladoras. As agências reguladoras, elas são, digamos assim, administradas, conduzidas por um conselho, né? Um conselho integrado ali por diretores, por conselheiros das agências reguladoras. E esses diretores, como que eles chegam lá? Como que eles são escolhidos? Eu tenho um processo híbrido de escolha. Eu tenho uma manifestação do Poder Executivo e depois do Poder Legislativo. Então, hoje, né, o presidente da República escolhe os dirigentes da agência reguladora, mas esses dirigentes deverão ter sua indicação aprovada pelo Senado. Então, o presidente da República escolhe e o nome deve ser submetido a uma sabatina, deve ser aprovado pelo Senado. Essa é a primeira coisa que diferencia a agência reguladora de uma autarquia normal, por assim dizer. A forma de escolha dos dirigentes. Mas a segunda característica é mais importante. Esses dirigentes escolhidos, eles têm direito a cumprir um mandato. Eles têm direito a cumprir o seu mandato de 5 anos dentro da agência reguladora. Ou seja, não pode o presidente nomear um dirigente da agência reguladora e destituí-lo dentro do prazo de 5 anos se ele não vai com a cara do dirigente da agência reguladora. Isso é uma medida adotada para conferir maior
autonomia à agência reguladora. Muito bem. Claro que vai ter situações excepcionais que esse dirigente pode ser desligado, como ele cometeu uma falta muito grave, uma infração muito grave, mas tudo isso previsto na lei de criação da agência reguladora. Fora dessas situações, ele não é destituído a qualquer momento pelo presidente da República. O presidente da República deve respeitar o mandato fixo dos dirigentes das agências reguladoras. Então, esses, meus queridos, eram as observações finais que eu tinha para vocês a respeito desse nosso tema de organização administrativa. Voltamos no próximo bloco.